Bom dia a todos. Vamos fazer mais um react. Dessa vez em cima de um vídeo do Ian Neves, né? Ele voltou, ele andou doente e agora que ele está pronto para gravar novos vídeos e tal, voltar ativo, então também vamos voltar a fazer os reacts de vídeos dele. Vamos lá. Veia, e aí eu vou colocar a pergunta, não necessariamente é o que eu já li, não necessariamente é o que eu sei, mas é o que é importante a gente falar. É que quando a gente tem essas experiências socialistas, a gente tem a construção desses governos que são necessários nessas estruturas socialistas, e que esses governos que se formam, por mais que eles sejam populares, no sentido de que os trabalhadores estão fazendo parte dele, eles fazem uma apropriação dessa máquina de violência do Estado. Ela se faz necessária por isso. E uma das coisas que essas experiências socialistas são muito acusadas, com frequência, é de usar essa máquina de violência contra pessoas que discordam do sistema. Faz sentido a minha pergunta? O que a gente pode falar em relação a isso para quem está assistindo, que vê essa máquina de violência, ou pelo menos a propaganda dessa máquina de violência que chega na gente, sendo usado contra pessoas que estão contra o sistema, a partir do princípio que a gente parte da ideia de que o sistema tem que dialogar e que esses conflitos são importantíssimos para a construção desse sistema. Realmente o sistema socialista só sobrevive com violência. Se não tem violência, não tem sistema socialismo. É uma coisa inata ao sistema. Quem se levanta a voz, tenta fazer oposição, vai ser calado. Ou cadeia ou execução. Simples assim. Pois é, o que a gente pode falar é o seguinte. O Estado, como aparato de violência específico, ele está... Primeiro, quando a classe trabalhadora tomar o poder do Estado, isso já está no Marx. Não basta ocupar esse Estado, nós temos que reconstruí-lo. Então, ocupar o Estado burguês, a gente continua com os mesmos vícios do Estado burguês, né? Esse é o grande problema, o Marx já tinha alertado para isso e isso ocorreu nos países socialistas, né? O Estado ele foi reconstruído e reconfigurado. Não servia o Estado burguês para a finalidade proletária, né? Aí a questão quem de fato foi vítima da violência desse aparato específico de violência? A burguesia. Então, realmente, quando as revoluções socialistas, só que não é o operariado, né, que toma poder. O Lenin não era operário, não era trabalhador braçal, né? É sempre uma elite, tampouco o Fidel Castro era um trabalhador braçal. Então, sempre é uma elite que toma o poder de outra elite. Só que, no caso, o socialismo sempre piora as nações que ele avançou, né? Vamos lá. Isso é fato. Fato. Então, a burguesia, ela foi exilada, ela foi expropriada, muitas vezes ela foi linchada, o que nunca foi uma coisa que foi promovida como uma política pública, mas... o Ian Neves vai tentar diminuir os crimes do comunismo, né? Não é só a burguesia. Todo mundo que se levantou contra o comunismo sofria. Então, se a pessoa é simples, sou contra o comunismo, vai sofrer, vai embora. E depois há um sofrimento direto e indireto, ou perseguição direta ou indireta, ou ainda a pessoa morre de forma direta ou indireta. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que pode ser uma pessoa simples, qualquer um que se levanta contra o sistema, ele vai ser perseguido. Outra, como o socialismo só causa desgraça, então a população sofre com fome, sofre com escassez de produtos. Então, na União Soviética, muitos morreram de fome, consequência do comunismo. Em Cuba, você sofre até hoje, passando necessidade e fome. Venezuela, idem. Então, aí é uma coisa direta e indireta, uma coisa sistematizada contra umas pessoas porque se opuseram ao regime, e outra indireta, causada pela falência econômica do socialismo, né, que só traz tragédia. Isso que aconteceu. Por que acontecia? Porque, imagina, séculos e séculos e séculos de dominação, de repente o poder está nas mãos de quem estava sendo oprimido. A própria população muitas vezes pegava latifundiários, pegava proprietários, pegava patrões e linchava. Isso aí não é verdade, né? Ele tenta sustentar a história romântica que o povo na União Soviética se levantou contra a opressão dos czares, a mesma coisa em Cuba, mesma coisa na China, mesma coisa na Coreia do Norte, em todo lugar, tudo mentira. Na realidade, essa turma que lidera os golpes comunistas normalmente não são operários, são gente que trabalha em ambientes intelectuais, tem contatos internacionais
e ele substitui uma elite por outra. Eles montam um aparato burocrático, chamado na União Soviética de nomenclatura, e esse aparato burocrático e criminoso é que, então, executa as ordens criminosas de quem manda. Então, lá na Ucrânia, eles, então, perseguiram os kulaks, né? Mandaram matar os kulaks, desapropriaram eles na marra, não tem nada a ver com o povo, né? Eles sempre tendem a romantizar, falando que é o povo que se levanta, que pegou em armas, né? É a história linda do marxismo, né? Aconteceu. Novamente, nunca foi uma coisa que foi promovida de maneira ativa, mas aconteceu por conta das convulsões durante a Revolução, né? Então, sim, as pessoas... Não, é verdade. Sempre foi sistemática a perseguição, sempre matou. Che Guevara era um assassino brutal, confessou isso na ONU. Então não tem essa história bonitinha, não, de povo. Que detinham propriedade privada, que detinham latifúndios e tal, essas pessoas sim sofreram violência no sentido de elas foram expropriadas sem indenização, elas foram convidadas gentilmente a se retirar, como foi em Cuba. Inclusive, em Cuba, os ex-capitalistas e descendentes desses capitalistas formaram um grupo lá na Flórida, que é um grupo que é muito antagônico a Cuba hoje em dia, né? Que é uma verdadeira máquina de propaganda de Cuba lá. É só importante a gente lembrar que esse grupo na Flórida ele já existia antes, porque já existia no sentido de os capitalistas dos dois lados ficavam brigando entre Flórida e Cuba. Então, quando eles saíram de Cuba, eles foram para algo que já existia na Flórida, inclusive. E que eles já eram, porque tinha muito dos Estados Unidos, desculpa, em Cuba tinha muito capital dos Estados Unidos. Exatamente. Né? Então, formou esse grupo de pessoas que foram expropriadas, completamente expropriadas. E assim, não teve nenhum tipo de recompensa. A fábrica agora é das pessoas, a fazenda agora é das pessoas. Ponto final e ponto final. Não, não é das pessoas, é do Estado, e melhor dizendo, de quem manda no Estado. Então vai ser aqueles burocratas que vão acabar dirigindo aí uma empresa, ou mais de uma, e lá vão se locupletar, vão ter uma vida boa e tal, em detrimento daqueles que estão abaixo na escala social, porque o comunismo, ele não, melhor dizendo, o socialismo real, ele não aboliu as classes sociais. Tinha lá a nomenclatura que vivia bem, exemplo, Fidel Castro, irmão dele, e outros viviam muito bem, né? O Fidel Castro sempre gostou de comer bem, de mergulhar, uma coisa que os cubanos não tinham acesso, né? E, curiosamente, quando ele ficou doente, ele chamou um médico da europeu e não um médico cubano, né? E aí a questão é, as experiências socialistas, elas são acusadas de perseguir opositores. Primeiro a gente tem que compreender que falar que as experiências socialistas são famosas ou conhecidas por perseguir opositores cria a ilusão de que no capitalismo isso não acontece. Primeira coisa que a gente tem que tirar do caminho, né? Então, mas aí que tá, um erro não justifica o outro, demonstrando que um sistema supostamente criminoso não prova que o outro seja inocente, né? Uma questão de lógica. Quando se acusa uma coisa de um lado, o vácuo, né, a omissão, pressupõe que o outro não é verdade. E aí vamos primeiro falar disso. Uma das coisas que se fala o tempo todo é: você pode defender o comunismo no capitalismo, mas não pode defender o capitalismo no comunismo. Será mesmo? Será mesmo? No Brasil, a maior parte do tempo o Partido Comunista foi ilegal. Todas as vezes que o comunismo se torna uma ameaça iminente, ele é ilegalizado. A gente dá o exemplo da Ucrânia. Depois de 2014, quando rolou o golpe na Ucrânia, e o Petro Poroshenko, que é um burguês, né, ele é um burguês, virou presidente, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ilegalizou o Partido Comunista. Criminalizou, né? Criminalizou o Partido Comunista. Aqui no Brasil, em 1945, o Partido Comunista elegeu 12 deputados federais. 12. O que aconteceu? O partido foi legalizado. Gente... 12, foi entre eles, se não me engano, o Jorge Amado, Luiz Carlos Prestes e outros, que, aliás, votaram contra a imigração de japoneses, né? Depois, como falando aí que os comunistas não têm preconceito, aí eles ficaram contra a imigração de japoneses para o Brasil. Pode, até o momento que não pode mais, tá? Nos Estados Unidos, até hoje, se você é de organizações comunistas, se você é organizado em partidos comunistas, você tem dificuldade de conseguir visto lá. Até hoje, se você é de fora, né? Então, assim... Mas lembrando que dentro dos Estados Unidos tem Partido Comunista, tem gente que defende ideias socialistas, né? Pode, né? Pode, até que não pode mais. É sempre a mesma história. Então essa coisa de que você pode defender uma coisa no capitalismo e não a outra no socialismo é mentira. Mas, vamos lá. Lembra que eu estava falando sobre como... Isso, claro que ele está falando, ele deu exemplo de Partido Comunista em alguns momentos na história. Hoje, no Brasil, é o exemplo. Está cheio de comunista Nutella, comunista de iPhone, comunista de YouTube, comunista ioiô,
que defende abertamente o comunismo. E aí tem milhões de seguidores. Então eles não estão sendo perseguidos em ambiente capitalista. Agora vai fazer o mesmo na Nicarágua, na Venezuela, na Coreia do Norte, vai ver o que acontece. Então o exemplo dele foi muito mal colocado, né? Então você pegar hoje em dia, vai fazer vai ser blogueiro lá na Venezuela atacando o socialismo, vai ver o que acontece. Como na União Soviética, depois que o Stalin morreu, a oposição que restaurou o capitalismo tomou o poder do Estado? Claro. Gente, eu quero que vocês raciocinem. Se o Stalin perseguiu... Tem essa lenda aí que o Stalin estatizou tudo e não deixou nenhum capital. Mentira. No tempo do Stalin, a União Soviética recebeu investimentos de empresários americanos, como Henry Ford, né? Henry Ford e o Stalin trocaram agrados via cartas, né? Inclusive a General Electric também investiu lá. Não tem nada disso. O Lenin também teve contato com empresários, como, por exemplo, o Armand Hammer. Então, tem essa lenda que depois da Revolução não tem mais contato com o capitalismo, não tem mais contato com investidores. Mentira. Porque se eles não tiverem um mínimo de capitalismo, o socialismo não funciona. A União Soviética ela só não quebrou totalmente porque ela tinha um mercado cinza, um mercado de contrabando, permitia algum empreendimento privado em coisas muito pequenas, por exemplo, conserto de móveis, conserto de carro, nem que até numa época o conserto de carro foi proibido, etc. Né, mexer com sapato e tal, que deram um certo respiro para a economia. E também, no tempo do Stalin e do Lenin, a União Soviética recebeu investimentos dos Estados Unidos. Todo mundo que se opõe ao regime, se a União Soviética perseguisse, matasse, exilasse e prendesse todo mundo que se opunha, como é que a oposição ganhou depois que ele morreu? É porque isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Essas experiências socialistas não eram ingênuas. Elas apostavam na reeducação das pessoas. Claro, sem abrir mão de punir crime. E o que era crime nessas experiências? Fascismo. Fascismo. Não, o que era crime na experiência socialista? Todo mundo pensava contra eles. Então era crime. Penso diferente, então é criminoso. É assim que funciona. Colaboração com os fascistas. Espionagem era crime. Você, por exemplo, uma das coisas que se acusa é censura. Né? Por mais que as pessoas não fossem perseguidas, aí vão falar, não, então tinha censura. Gente, primeiro, vamos falar, por exemplo, de produção de artes. Né? Na União Soviética, para você conseguir publicar livros, por exemplo, você tinha que passar pelo Estado. A questão é, toda forma de arte precisa de mecenato. Arte não é produzida no vácuo. Toda vez que alguém produz alguma obra artística, ela tem que ser financiada. No caso da União Soviética, quem financiava era o Estado. Só que era um Estado que era soviético, ou seja, era popular. Aí também tem outro sofismo, né? Depende, né? A pessoa pode se autofinanciar. Então, ia lá na União Soviética, vamos supor que você fizesse algum trabalho que fosse contra o socialismo, dizendo do ponto de vista artístico, você ia ser morto. Né? Se você quisesse, por exemplo, publicar um livro falando assim, pô, eu acho que tem raças que são melhores que as outras. Eles iam falar, não vai publicar. Eu acho que a Revolução foi um erro, bom mesmo era na época do czarismo. Não vai publicar. Então, é uma forma de estabelecer limites, digamos assim. Então, quando a gente fala de perseguição... Só que ele deu maus exemplos, né? Ele podia ter dado uma alguém criticasse o governo, também não ia publicar, né? Claro, o fascismo era ilegal nesses países. As pessoas que expandiam a retórica fascista eram punidas. Isso é um fato. Só que assim... Lembrando que fascismo, para eles, é todo mundo que pensa diferente deles. Então, o cara pensa totalmente diferente, é fascista. Pouco importa se a pessoa é fascista mesmo. Então, todo mundo é fascista para os comunistas. Todo mundo que não concorda com os comunistas é definido como fascista. É uma coisa que o Stalin, né, conseguiu divulgar nos ambientes comunistas, a partir da década de 30. A gente sabe o que acontece quando se deixa o fascismo rolar solto como se ele não fosse crime, né, gente? É só ver o exemplo do Brasil, de canais de televisão que são, assim, máquinas de mentira e de revisionismo histórico, que rolam solto sob a égide da liberdade de expressão, tá? Discursos fascistas por exemplo, o Bolsonaro chegando lá no impeachment da Dilma e saudando um torturador, e isso também, sob a égide da liberdade de expressão, é liberado. E aí, claro, em experiências socialistas, isso é punido, isso é cerceado, isso é censurado. Por quê? Porque precisa ser.
precisa ser, essa coisa de liberdade de expressão absoluta e abstrata não cabe a nós. Não cabe a nós. Tem certos discursos que devem ser cerceados. Então, claro, é engraçado que não se usa o mesmo parâmetro pro capitalismo e pro socialismo, né? Um exemplo que é sempre muito, que se destaca muito. Se reclama muito do sistema carcerário da União Soviética. Só que assim, a mesma pessoa que aqui fala bandido bom é bandido morto, reclama que na União Soviética tinha prisões. Então assim, você entende como é 2 pesos e 2 medidas? Sim, sabe? eu entendo. Bandido tem que ser preso, mas lá era, nossa, olha como era cruel a prisão. Não, mas é diferente, né? Aí ele está comparando alhos com bugalhos. Por quê? Porque é o seguinte, vamos supor que tivesse um latrocida lá na União Soviética. Ele tinha que ser punido? Lógico que tinha que ser punido. Claro, tinha que ser condenado à morte. Claro, está certa essa punição. Agora, o que nós estamos criticando é enviar para o Gulag pensadores, gente que discordava do regime, né? Gente que foi perseguida lá, mesmo cientistas como Sakharov, escritores como Andrei Solzhenitsyn, que foram perseguidos e tantos outros perseguidos pelo sistema, muitos tiveram que fugir e tal. Não vou me alongar aqui. Parece que ele está usando de um sofisma, né? Prisão, sabe? Porque existia a prisão. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Tem certas coisas que... E aí, os meus 2 argumentos são esses. Primeiro, se acusa as experiências socialistas de coisas que o capitalismo faz, e isso não é um problema. Número 1, né? Aí a gente fala de perseguição e censura. O que foi o macartismo na época dos Estados Unidos, se não perseguição a pessoas que pensavam diferente. O que é o... Só que, de novo, é um sofisma. Você provando que um sistema está errado, isso imediatamente não autoriza o mesmo erro no sistema oposto. O cinema hollywoodiano, se não censura, se você quiser produzir um filme falando comunismo é legal, eu quero ver você conseguir publicar ele, eu quero ver você conseguir lançar ele em Hollywood. Ah, mas é uma censura privada. Sim, mas é censura. Porque quem paga a banda escolhe a música. No Estado Soviético, quem pagava a banda era o Estado Soviético. E ele controlava o que circulava. Eu só queria complementar uma coisa aqui, que você tá falando que quem paga a banda escolhe a música, e eu concordo, tá? Eu não tô discordando de você, mas a gente também tem que lembrar o papel do Estado na construção da cultura americana. A gente tem um exemplo de um cara que eu gosto da arte dele, de verdade, mas que é clássico e que todo mundo documenta isso, que é o Pollock, sendo distribuído e exaltado pela CIA, um órgão do governo, para imposição. Como o maior artista. O maior artista do mundo, o maior artista americano do mundo e assim por diante. Eu gosto dos quadros dele, eu continuo gostando, mas a gente tem que lembrar dessa história. Sim. Eu só lembrei de um exemplo legal que você deu aqui, que teve uma conversa, um superchat antes, de uma pessoa perguntando pra gente assim, ó, o que a gente acha do fato da Igreja Católica excomungar comunista até hoje? E aí eu vou dizer o que eu acho, Ian. Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que isso diz muito mais sobre a Igreja Católica do que sobre mim. Tirou as palavras da minha boca. Sabe? Isso diz muito sobre a Igreja Católica. Isso diz muito sobre o papel da Igreja Católica na sociedade ocidental desde sempre, né? E aí a gente diz como nossos camaradas angolanos, né? Igreja Católica, safoda ela. Né? Safoda ela. E aí... Então, agora é óbvio, né? Eles são comunistas, são contra a Igreja Católica. A Igreja Católica, na sua sabedoria, condenou o comunismo e fez muito bem, porque é a doutrina mais criminosa da história da humanidade, né? Outras acusações que fazem. Por exemplo, na União Soviética, a União Soviética é acusada de perseguir pessoas que pensavam diferente. Argumento, depois que o Stalin morreu, a oposição ganhou. Pronto. Não existe respaldo material nesse argumento. Tá? Ridículo, não tem nada a ver com isso. O Khrushchev era amigo do Stalin. Ele fez aí uma política revisionista, não era oposição, ele está montando como se o Khrushchev fizesse uma oposição, permitisse ao partido da oposição, nada. Nada, o Khrushchev trabalhava às ordens do Stalin, se não obedecesse, ia morto, né? Aliás, por pouco não morreu, porque o Stalin gostava muito do Khrushchev. Então, o Khrushchev resolveu, então, fazer algumas mudanças, mas ele não era técnico, não era assim, da oposição declarada, assim, e tal. É ridículo esse argumento. Tá. Mesmo Trotsky, que foi uma das pessoas que foi... que dizem que foi perseguido e tal, o Trotsky ele foi exilado, né? Ele não foi assassinado lá. Não foi assassinado. Não, no Trotsky não foi assassinado. Realmente não foi. É uma ficção, uma lenda que o Ramon Mercader tenha dado uma picaretada na cabeça dele. Não foi assassinado, não. Inclusive... Então, mas aí é uma pergunta real, tá, Ian? De novo, mas ele não é assassinado depois? Ele foi assassinado em 1940 e não se sabe exatamente em que circunstâncias. Claro que os trotskistas vão pular na frente e dizer foi o Stalin, né? O difícil é provar, novamente. Os bolsonaristas falam que o Lula é criminoso, o difícil é provar, né? Então, assim, o Stalin mandou matar, exceto que a gente precisa provar, né? E até agora a gente... E provavelmente não vai surgir nenhuma evidência, porque se até agora não surgiu, né? A gente não consegue saber exatamente o que aconteceu. Mas, enfim, o que a gente tem Bom, aqui eu tenho que fazer uma correção. Eu não tinha entendido direito o que ele tinha falado. Ele não tinha falado, provavelmente, que o Trotsky
não foi assassinado dentro do território da União Soviética. Então, aqui, essa parte eu faço aqui a minha retratação, né? Então, ele diz realmente que o Trotsky foi, então, assassinado lá no México por Ramon Mercader, e agora ele recusa, obviamente, como um stalinista fanático, ele recusa que foi feito a mando de Stalin, mas foi feito a mando de Stalin, todo mundo sabe isso, e acabou, né? Ele está querendo reescrever a história. Mas aqui fica claro que eu errei no comentário anterior, né? Agora ele deixou bem claro que o Trotsky não foi assassinado dentro da União Soviética, foi assassinado fora. Se quisessem matar o Trotsky, por que não fizeram isso em 27 em vez de exilar ele? Não faziam isso com todos os opositores? É porque não faziam com todos os opositores, né? A questão é essa. Cuba, por exemplo. Falam que em Cuba se persegue cristãos. Cuba tem quase 70% de população cristã até hoje. Uhum. Como, em nome de Deus, agora. Então, tem, apesar da perseguição, né? Eles mandaram expulsar vários padres, era proibido ter burocratas cristãos em Cuba, pelo menos durante muito tempo, era proibido procissão, então houve perseguição. Sim, apesar da perseguição, ainda tem católicos em Cuba. Se persegue cristãos em Cuba, sendo que Cuba tem a população majoritariamente cristã. Católica. Uhum. Não é que persegue cristãos. É que perseguiu, na verdade, né? Cerceou a ingerência da Igreja Católica no Estado. Porque a Igreja era a reserva da burguesia em Cuba. Então a Igreja perdeu o seu poder sobre o Estado. E aí, essas pessoas que faziam parte, esses... Você vê que acusação vã, né? A Igreja sempre teve portas abertas em todo lugar do mundo para todos os estratos sociais, para pobre, para remediado, para rico. Dizer que a Igreja era aliada dos burgueses é uma coisa completamente ridícula, completamente contra os fatos históricos, né? É como, por ser um comunista, ele tem que ficar sempre... É um mantra, né? Um mantra leninista. O ABC do comunismo é lutar contra a religião, né? Esse é um texto clássico do Lenin. Membros da Igreja Católica, que faziam parte desse aparato que tinha ingerência no Estado, começaram a clamar o que o Bolsonaro clama: cristofobia, perseguição religiosa. Não tinha a ver com a religião em si, tinha a ver com a intromissão. Não, ele mente descaradamente. Teve perseguição religiosa, sim, proibindo procissões, por exemplo. Então, isso aí turva a história, impressionante. Turva e não fica vermelho, né? Dos interesses eclesiásticos no Estado. E a gente sabe como é que é o Brasil. A gente sabe quando as coisas se cruzam. A questão é, em Cuba, a igreja não tem que palpitar no Estado, ponto final. Em lugar nenhum a igreja tem que palpitar no Estado. Não tinha final, que, né? Não tinha mas a gente sabe que palpita. E no caso tanto da União Soviética quanto de Cuba, o que aconteceu foi isso. Só que aí, a igreja não deveria fazer parte da administração estatal estão perseguindo porque odeiam cristãos e são comunistas, ateus, satanistas, é um pulo de propaganda falsa, né? Não, é verdade, é isso mesmo. O marxismo, o Marx defendia a extinção de toda a religião. Isso deixa bem claro. O Marx, ele era um ateu fanático, né, materialista fanático, no qual, então, quando toda a estrutura burguesa for superada e vier o comunismo, que é a fase terminal não é o socialismo, é o comunismo, nessa fase a religião vai desaparecer. E o Lenin dizia que o ABC do comunista é lutar contra a religião. Então, sim, há um ódio sistemático, uma perseguição sistemática de comunistas contra a religião. Então, assim, a questão é liberdade de credo, gente. Na própria Coreia, se acusa o tempo todo da Coreia ser proibido você ter Bíblia lá. Gente, a Coreia tem igrejas em Pyongyang. Você procura foto, igreja em Pyongyang, tem as pessoas lá em cânticos católicos, tá? Então, assim, isso tudo é um grande espantalho. Essa questão de perseguição... Desde que você não possa defender o que você queira publicamente e ataque o Estado, né? Aí vamos falar da realidade, né? As experiências socialistas sempre souberam que uma sociedade sai do ventre da outra. E que não vai ser do dia pra noite que todo mundo vai virar socialista porque o Estado, de repente, mudou de caráter. As experiências socialistas sempre apostaram em educação. Sim. Sempre. Inclusive para várias outras coisas. Inclusive, você estava falando, por exemplo, de homofobia, né? E muito dos campos de concentração era chamado de reeducação forçada, né? Lá na China, se não me engano, tinha esse nome. Então, lógico, reeduca nos gulags e em outros locais, né? Bela educação. Sim. Olha que curioso. E era um dos exemplos que perguntaram no chat. Olha que curioso. A gente pode falar de Cuba e da União Soviética. Vamos falar da União Soviética primeiro.
se tem, inclusive na boca de muitos trotskistas e pessoas semi-marxistas, etc., que Lenin legalizou a homossexualidade e Stalin ilegalizou a homossexualidade. Gente, não foi isso que aconteceu. A homossexualidade nunca foi legalizada na União Soviética, tá? Nunca. O que se legalizou na época do Lenin? A pesquisa acerca da homossexualidade. Então, eles começam a pesquisar, e aí, na época, eu não lembro em que ano, eu não sei se foi na década de 30, não lembro em que data, a resolução do partido era a resolução que era dominante no mundo, que é a homossexualidade era uma doença. Essa era a resolução deles, tá? Só que, aí tem uma coisa importante. Bom, pelo menos ele confessa, então, que houve, então, essa perseguição, porque hoje em dia é dito como se o socialismo sempre defendeu essa causa e tal, é mentira, né? Qual que era o tratamento para essa doença? Educação sexual. Não era castração química? Ah, não, isso foi na Inglaterra, desculpa. Exato. Não, eu me perdi aqui. Chegar? Me perdi aqui, Ian, desculpe. Outros países que tratavam porque, novamente, era a linha dominante na medicina global, que a homossexualidade era uma doença. No caso da União Soviética, o tratamento era educação sexual, assim como para várias outras coisas, né? A educação sexual era uma das coisas que era muito valorizada na União Soviética para uma série de questões. Só que em outros países do centro do capitalismo, a homossexualidade era tratada como uma doença e era tratada com castração, choque elétrico, prisão, perseguição. Então, aí sim, de fato, a União Soviética não perseguia homossexuais. A União Soviética sim considerava homossexuais pessoas doentes e sugeria que o tratamento era educação sexual. No caso de Cuba, Cuba era um Sugeria, não, forçava, né? País muito patriarcal na época da Revolução. Muito. E, novamente, a nossa superestrutura não muda do dia para a noite. Então, claro, depois da Revolução, na década de 60, na década de 70, você vai ler os textos do Fidel, por exemplo, e o Fidel fala em virilidade. Ele fala que a sociedade precisa ser mais viril. Isso é uma coisa que é extremamente inadequada. Só que aí, qual que é a questão? A gente não diz que A questão é a seguinte, que lá na Revolução Cubana perseguiram, sim, os homossexuais, levaram para o paredão, teve um monte de coisas contra eles, né? Inclusive, isso daí ficou muito claro, e depois teve até o Estado cubano até disse que isso realmente aconteceu. o socialismo vai resolver todos os problemas. A gente diz que o socialismo nos dá as ferramentas para solucioná-los. Tá. No lugar do capitalismo, que há problemas, há contradições que são insolúveis. Então, o socialismo é uma maravilha, né? Muito bom. onde Cuba está agora? Você viu que Cuba Lógico. aprovou semana passada? Lógico. Cuba avançou muito nesse debate. Inclusive, em boa parte por conta da filha do Fidel Castro. E o Fidel Castro, no fim da vida, fez uma bela autocrítica dizendo que ele estava errado acerca da homossexualidade. E agora, Cuba, através de Eu acho que é filha do Raul Castro, não do Fidel Castro. um referendo, que é uma coisa que a gente só sonha, cara. Fazer referendo, consultar a população para um novo Código da Família, não só legalizou a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Referendo é o seguinte, vota do jeito que eu quero, então vai para cadeia. São as eleições no mundo socialista, né? Como é um referendo que expande a noção de família, de gestação, de criação. É um negócio fantástico. É fantástico, é progressista, assim, dá um baile em qualquer país que se diz progressista. E, novamente... E se depois Cuba é tão bom, por que o povo está fugindo de lá? O que permitiu esse debate, esse avanço social, foi a experiência socialista. Provavelmente, eu estou conjecturando e vai ter muita gente que não vai gostar, mas provavelmente se a União Soviética ainda existisse, eles já teriam superado esse problema. Porque isso avança a passos largos. Novamente, a União Soviética legalizou o estudo acerca da homossexualidade para avançar nesse debate. É que eles chegaram numa conclusão que era hegemônica na época, que hoje a gente considera equivocada, né? Mas para a época era digamos assim, né? Fazia parte do espírito. Quando acontece no Ocidente é um erro, preconceito, absurdo. Aí quando é lá no socialismo, sempre tem uma desculpa, era o consenso na época, era um resquício de X, Y, é uma cara de pau impressionante. Do tempo, né? Que era um profundo preconceito com pessoas homossexuais. Então a gente não tá passando pano. Eu só tô complexificando a questão, né? Aí também a gente fala sobre problemas estruturais que a sociedade capitalista tem. O racismo, por exemplo. Para nós, comunistas, o racismo é insolúvel no capitalismo. O racismo ele é mantido no lugar de forma estrutural, só com uma ruptura estrutural que a gente consegue superar o racismo. Enquanto houver capitalismo no Brasil, haverá racismo no Brasil. E aí, novamente, se o Brasil virar socialista amanhã, isso significa que o racismo brasileiro... Lógico, e não tem a menor dúvida disso. Só que a questão é, o socialismo nos dá a possibilidade... O socialismo não está nem aí com o tema racial, não foi uma coisa abordada dentro da lógica marxista. O que a gente vê, pelo contrário, nos textos de Marx, é um profundo preconceito que o Marx tinha contra os judeus. O Marx escreveu textos horrorosos contra os judeus e também contra negros, né? Então não é essa maravilha, esse paraíso, como ele está dizendo, não. Possibilidade de superá-lo.
com a ruptura estrutural, porque nós somos materialistas. A gente parte da realidade material para depois compreender a nossa organização social. E Perfeito. o racismo brasileiro parte da nossa realidade material, parte do nosso passado escravista, que a gente não superou. Não superou e não está nem perto de superar, diga-se de passagem, apesar dos avanços, né? Bom, então, como nós vimos aí no vídeo, o Ian Neves repete a lenga-lenga, né? De defesa completamente irracional do socialismo, defesa do Stalin, defesa da União Soviética. É tanta bobagem que nem vamos parar para comentar, né? As pessoas sempre me perguntam bibliografia para estudar sobre o tema. Há uma extensa bibliografia, né, sobre a União Soviética, então, principalmente depois de 1991, quando abriram os arquivos, há muitos livros, só que boa parte desses livros estão em inglês. Então, você quer progredir nos estudos, tem que fazer curso de inglês, tem que aprender inglês. Eu sugiro o curso do Jonas Bressan, B-Way. Então, não perca tempo, se inscreva no curso do Jonas Bressan, B-Way, para você ter acesso a uma bibliografia que, aliás, é imensa, sobre o comunismo em vários lugares, na China, Cuba, União Soviética, Coreia do Norte, África, Alemanha Oriental, Europa Oriental, etc. Então, e boa parte dessa bibliografia está em inglês. Então, não perca tempo e faça o curso do Jonas Bressan, B-Way, para aprender inglês. Também, as pessoas também querem sempre aprender argumentos contra o marxismo, querem também entender como é essa doutrina, e lá dentro da EVH, né, da Escola da Verdade Histórica, que é a minha plataforma de ensino, tem um curso completo sobre marxismo, né? Então, eu exponho toda a doutrina marxista e dou argumentos contra ela. Está lá tudo gravado na Escola da Verdade Histórica. Eu me baseei principalmente nos textos de Marx e de Engels. Também convido a todos que, semana que vem, nós teremos a história dos Estados Unidos sem mitos. Não é porque eu critico a União Soviética, critico o socialismo real, que eu vou defender os Estados Unidos. Não, também sou bem crítico à história dos Estados Unidos, e semana que vem teremos aí lives no qual eu comentarei sobre a história dessa nação. Então, fico por aqui. Muito obrigado aí pela atenção e até o próximo React.